Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Hoje estou aqui para falar da queda da aprovação do governo Lula, divulgada em últimas duas pesquisas agora nesses últimos dias. Não é uma informação que a gente queria ouvir, mas é um fato, e a gente tem que analisar o fato e analisar o fato com frieza. São duas pesquisas, né? Uma da IPEC, o antigo Ibope, e outra pesquisa da Atlas, ambas apontando a mesma coisa, uma queda de 5 pontos percentuais na aprovação do governo Lula. Agora, por quê, né? O que está acontecendo? Primeiro vamos ver os próprios números aqui, o que eles dizem pra gente, depois vamos tentar entender, analisar, né, os dados, o que está acontecendo. Uma coisa que a gente não pode fazer é negar os dados, né? São duas pesquisas apontando a mesma coisa. Lógico que pesquisas podem ter manipulações políticas, não está isento disso, óbvio que não, mas são duas pesquisas apontando exatamente a mesma coisa dentro de um contexto em que já havia uma tendência para isso, né? Vamos lá. A aprovação do governo Lula, segundo a Atlas, caiu para 47%. É a primeira vez, né, nessa série histórica desde janeiro, feita pela pesquisa Atlas, que a aprovação cai abaixo de 50%. Ou seja, pela primeira vez, não é mais a maioria que aprova o governo Lula, são 47%. Ao passo que, entre aqueles que desaprovam o governo Lula, cresceu 3%, passou de 43% para 46%, né? E aí, com a margem de erro de 2 pontos percentuais, no caso dessa pesquisa da Atlas aqui, estarem empatados tecnicamente aqueles que aprovam o governo e aqueles que são contrários ao governo, que desaprovam, né, o governo Lula. Então, a aprovação era 52% em janeiro, caiu para 47% agora em março. A desaprovação, que era de 43% em janeiro, subiu para 46% agora em março, e o não sei reduziu, né, de 7% para 6%. Né? Tem mais dados aqui, então se a gente olhar a série histórica, por exemplo, janeiro era 51%, abril do ano passado, né, de 23, 50%, julho foi para 53%, o melhor momento da pesquisa, setembro 22%, novembro 50%, janeiro de 24% agora, né, 52%, e agora março 47%, uma queda de 5 pontos percentuais, mais do que a margem de erro, ou seja, é uma queda mesmo, né? E a gente vê o contrário, né, a desaprovação aumentando ao longo do tempo, né? Então, essa é a pesquisa lá. Agora vamos ver a pesquisa IPEC, no antigo Ibope, o que ele diz, e aí a metodologia é diferente, né? Eles perguntam entre bom, regular e ruim, né? 33% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom, né? Eram 38% antes, na última pesquisa, que foi feita em dezembro. E o percentual daqueles que apontam que está regular atingiu 33%, 3% a mais do que foi dito na pesquisa de dezembro, onde 30% apontava o governo como regular. E o ruim ou péssimo, ele saltou 3%, pulando de 29% em dezembro para 32% em dezembro. E aí a gente se pergunta, bom, e tem um detalhe importante de quem desaprova, onde o Lula perdeu mais apoio popular, né? Isso é muito importante, isso não é um detalhe, isso é bem importante. Os grupos, né, de quem mais se perdeu apoio foi entre os eleitores do PT, ou seja, dentro de pessoas de esquerda, reduziu para 61%, né, entre os eleitores do PT. Entre os residentes na região Nordeste, caiu para 43%, né, e com renda familiar de até um salário mínimo, reduziu para 39%. Então, se a gente observar, há uma perda de popularidade, principalmente em grupos que historicamente apoiavam o PT. Os mais pobres, os moradores do Nordeste. Né? E aí, quem é que mais rejeita o governo Lula, segundo essa pesquisa? Os evangélicos, óbvio, 41% avaliam que o governo é ruim. Os eleitores de Bolsonaro, óbvio, 63% avaliam que o governo é ruim. E entre aqueles com renda superior a 5 salários mínimos, que seria aí a classe média alta do Brasil, né, que 45% rejeita o governo, o que também é mais ou menos normal. Né, ter esses grupos como aqueles que mais rejeitam, por motivos que já te explicou aqui, históricos e tal, não vou detalhar isso aqui. Agora, o que muitos devem estar se perguntando? Gente, mas caramba, o que aconteceu? Pô, o PIB cresceu 3%, o Brasil virou nona economia do mundo, o Lula, grande líder internacional, a inflação está sob controle. O que está acontecendo, então, que a população está avaliando o Lula mal? Houve essa queda, né, de 5% em duas pesquisas, num período praticamente igual. Uma de dezembro, outra de janeiro, a última pesquisa, né? E a outra foi divulgada agora essa semana, em março. Aí você se pergunta, caramba, o que aconteceu? Aí tem muita gente fazendo uma análise que eu acho bem errada, dizendo que é por causa da declaração do Lula sobre os palestinos. E isso vai fazer
você ter uma perda de popularidade ali, porque os evangélicos brasileiros adoram Israel, porque acham que Israel é o atual mesmo Israel da Bíblia, e aí quando o Lula critica Israel, eles acham que está criticando os evangélicos, enfim, algo que é caro, né, importante para os evangélicos. Alguns fazem essa avaliação. Eu acho que não tem nada a ver, e os dados, de certo modo, mostram isso. O Lula ter uma rejeição maior entre os evangélicos é normal. 2/3 dos evangélicos votaram no Bolsonaro, então é normal que você tenha uma avaliação pior entre os evangélicos. Não é esperado isso. E não houve uma queda brusca na aprovação do Lula entre os evangélicos. As quedas mais bruscas foram entre os mais pobres e entre os próprios eleitores do PT e entre os moradores do Nordeste. O que isso mostra pra gente? São grupos de esquerda, historicamente ligados à esquerda. A base, por exemplo, até 2 salários mínimos, essa massa da população tem uma inclinação muito maior de votar no Lula e no PT por motivos óbvios, né? O que explica isso então? O crescimento do PIB, a pequena redução do desemprego e os bons indicadores da economia não estão chegando na vida, no dia a dia das pessoas ainda. Esse é um fato. Vou dar um exemplo bobo, lógico que isso não é um dado científico, mas serve de exemplo. Fui fazer sacolão hoje, eu, Vitor Hugo, moro sozinho. Eu faço sacolão aí para uma semana, 10 dias, mais ou menos, até porque as coisas estragam, né? Gente, eu gastei R$44 e pouco, sacolão. Só pra mim. Só pra mim. É caro, né? É caro. Você bota isso aí no mês, multiplica por 4, né? Você já vai ter aí R$100 e tantos, R$190 com sacolão. Sacolão. E comida, e arroz e feijão. A inflação está sob controle, beleza? Só que se você olhar a inflação de alimentos, ela continua bem alta. E outra, ela está sob controle num patamar alto. Durante a pandemia os preços explodiram, 21 continuou subindo, chegou em 2022, estabilizou, e 23 estabilizou. E continua em 24 agora estabilizado os preços num patamar alto, que a população esperava que os preços baixassem. E está tendo uma inflação de alimentos que é bem maior do que a inflação geral. Então, qual política foi criada pelo governo Lula para reduzir o preço dos alimentos? Foi feita alguma política nesse sentido? A reforma agrária andou? Não andou. O MST está cobrando o governo. O MST está quase explodindo com o governo aí de tão puto que eles estão fazendo um protesto de rua contra o governo, exigindo reforma agrária. Já teve, inclusive. Faz, ó, Lula, cadê a reforma agrária? Que o Lula não faz. Política concreta para reduzir preço de alimento, capaz de fato de fazer uma redução no preço dos alimentos. Não foi feita. A geração de emprego, a inflação, o desemprego reduziu um pouquinho, é verdade, o desemprego reduziu um pouquinho, o desemprego está em 7,8% e ele é o menor desde 2014. No entanto, os empregos gerados são empregos de péssima qualidade. Todas as reformas horríveis que foram feitas, trabalhista, previdenciário, papapá, foram mantidas pelo governo e não há nenhuma previsão de que isso vai mudar, porque o Lula não quer enfrentar. Aí o pessoal fala, mas aí tem o Congresso é contra o governo, papapá. Tá, mas aí, por que não pauta? Por que não briga com o Congresso? Por que não pauta e bota o povo na rua para enfrentar, para fazer esse debate, essa disputa política? Não se faz. E aí se perde esse debate político. E para concluir, uma coisa muito importante que eu falo há muito tempo, aqui falo há muito tempo, João de Manuel fala há muito tempo, um monte de gente da esquerda fala há muito tempo, que é o seguinte: a comunicação do governo Lula é ruim. E vamos usar o termo, é uma merda, é muito ruim, é ultrapassada. O Lula me fez a besteira de botar o dinheiro da comunicação no governo na Globo. Porra! A Globo, inimiga, que na primeira oportunidade vai puxar um impeachment contra o Lula, botou o dinheiro na Globo. Por que não pegou esse dinheiro e botou nas redes sociais? Aí tem o Instagram oficial, o Facebook oficial, não sei o que, do governo. Gente, isso não é capaz de resolver o problema. Você tem que investir em redes sociais, você tem que dar apoio, não o governo, que, por exemplo, não poderia, mas o PT, por exemplo, dar apoio aos blogueiros de esquerda. Não tem apoio nenhum. E aí, os bons indicadores do governo, as coisas positivas que a gente fica o tempo inteiro aqui brigando, divulgando e falando, papapá, nona economia do mundo, Lula líder mundial, que a gente fala o tempo inteiro, isso chega para uma quantidade pequenininha de pessoas. Você vê lá um vídeo meu, vídeo do outro, aí você soma tudo, aí vê a direita como é que é. Os bolsonaristas estão passando o rodo na gente, fazendo o WhatsApp das pessoas bombarem com um monte de fake news de Marajó, e fake news de aborto, e fake news do não sei o que, papapá. Isso chega na mão das pessoas, chega na vida das pessoas. Então a direita vence de lavada a guerra da comunicação. A esquerda não aprendeu a se comunicar com rede social até hoje. Então aquilo que tem de positivo do governo que poderia melhorar a imagem, o governo não faz. E aí a gente perde a batalha das redes, a gente perde a batalha ideológica. Um governo não basta ser bom, ele tem que parecer que é bom, entende? Isso é básico, tem que parecer que é bom. Você tem que divulgar as coisas boas.
isso não é feito. Então fica de lição. Nesse momento, com certeza, o governo está lá, Lula, Gleisi Hoffmann, Lindbergh, pessoal pensando em como fazer para melhorar isso. E não adianta, pessoal, ficar de mimimi, dizendo, mas você está falando mal do governo. Tem que falar. O que está bom, a gente fala que está bom, o que está ruim, a gente fala que está ruim. É isso. É isso. Política é isso. A gente está aqui como aliado, querendo que esse governo dê certo, querendo puxar ele para a esquerda, querendo levar ele para o enfrentamento político. Porque a gente quer que funcione. Senão a gente vai dar margem para o inimigo voltar ao poder. Então vamos refletir sobre isso aí, vamos pressionar o governo para que ele faça as coisas que têm que ser feitas da esquerda, para que a gente consiga conquistar a população para o nosso lado, enfim. Ok, pessoal? Fico por aqui, um abraço, até a próxima. E não se esqueça de curtir aqui o vídeo, se inscrever aqui no canal que não é inscrito ainda, e quem quiser e puder se tornar membro do canal também ajuda muito, né, a se financiar e manter isso aqui vivo também. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.